E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. O destaque é, a partir de agora, o bloco Saúde em Destaque. Nós trouxemos aqui o Dr. Marcos Fernando Santiago, ele que é cirurgião dentista, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Ele também é especialista em ortodontia e também diretor da Clínica Santiago Odontologia e com um grande diferencial: atendimento domiciliar. É sobre isso que nós vamos estar conversando com o Dr. Marcos, para estar falando um pouco sobre essa especialidade dele, desse atendimento especial para pessoas com necessidades especiais. Dr. Marcos, prazer recebê-lo aqui no Piracicaba Destaque, no Bloco Saúde. Nós vamos estar falando um pouco dessa sua especialidade, né? Mas eu queria conhecê-lo um pouco antes, formado onde, é piracicabano, para a gente passar essas informações para o nosso público também. Sim, César, eu sou piracicabano, sou formado em odontologia pela Universidade de Mogi das Cruzes, há 17, 18 anos. E com essa especialidade, né, doutor Marcos? Fala um pouco dessa especialidade, que foi pós a sua formação como dentista, né? É mais recente essa especialização? Ela é mais recente, tem acho que mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu comecei a trabalhar com pacientes especiais. E como é que surgiu essa sua vontade de estar tratando essas pessoas? Eu comecei a receber algumas indicações de pacientes especiais no consultório. Alguns pacientes que não eram absorvidos, eles começaram, um pediatra começou a me encaminhar e eu comecei a atender esses pacientes. E comecei a gostar. E atendimento domiciliar, isso que é importante. Sim, atendimento domiciliar. Muito do que acontece com esses pacientes é a dificuldade que eles têm para que eles sejam atendidos no consultório. Entendi. Ou até os pais ou cuidadores que sejam, para que eles sejam levados até um consultório. Isso acaba gerando um estresse, ou criança ou adulto, depende da necessidade especial que esse paciente apresenta. Isso acaba gerando um estresse e esse paciente tem essa dificuldade e os pais acabam tendo essa dificuldade. E como é que foi essa especialização sua? Onde é? Como é que é esse curso? E é reconhecido como Dr. Marcos? A especialidade de odontologia em pacientes com necessidades especiais, na verdade, é uma especialidade muito nova na odontologia. Ela tem coisa de 12 a 13 anos. Ela foi reconhecida pelo Conselho de Odontologia Federal de Odontologia em 2002. Bem recente. Bem recente. Dentro, assim, comparando com as outras especialidades, sim, é uma especialidade bem recente. É bem recente mesmo, mas é um curso, então? Sim. É um curso. E esse curso foi realizado por você onde? Sim, eu fiz essa especialização em Campinas, na Faculdade de Odontologia na São Leopoldo Mandic. A coordenadora da especialização é a professora Tatiane Marega. E eu procurei, assim que eu comecei, assim como eu vinha absorvendo alguns pacientes especiais, eu comecei a sentir alguma dificuldade em alguns casos e fui procurar me especializar no assunto. E é um curso de quanto tempo? De 1 ano e meio, 2 anos. Certo. 1 ano e meio, 2 anos. Hoje você é professor desse curso, hoje, né? Depois de aluno, acabou sendo professor também. Hoje, depois de formado, eu tive o convite para continuar com a equipe lá. E hoje eu sigo lá junto com eles, lá na mesma equipe onde eu me formei. Nós estamos falando de domiciliar, mas o seu atendimento é bem mais amplo. Até num escritório também para profissionais liberais, é isso também? Sim. O atendimento às vezes um empresário. Sim. O atendimento a domicílio, lógico, ele é um atendimento que melhora muito, facilita muito para esse tipo de paciente, que é o paciente com necessidades especiais, mas também ele pode ser usado por outros tipos de outros pacientes, como um empresário que é um atendimento diferenciado também. Isso, também não deixa de ser um atendimento diferenciado. Sim. Ele não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma alteração, mas ele não tem tempo, às vezes, para deixar o trabalho dele para ir ao consultório do dentista. Ou, às vezes, quando ele sai, os consultórios, a maioria já estão todos fechados, já após as 6. Sim. E eu posso ir até o local onde ele está, até o escritório dele, até a empresa, para atender esse paciente. Tá, agora vamos falar no caso dos especiais. Sim. Essa é o motivo do nosso convite para você, que eu achei muito interessante. Falei, vamos convidar o Dr. Marcos para estar falando a respeito, né? Então entra o quê? Deficiências, pessoas com problemas cardiopatas, hepáticos,
Sim, odontologia geriátrica. O paciente com necessidades especiais... vamos abrir esse leque para a gente entender um pouco. Como a gente pode classificar ele, como a gente pode definir esse paciente, o paciente com necessidades especiais. É toda aquela pessoa que vai necessitar de um cuidado diferenciado, certo? De um cuidado especial. Seja ela um deficiente físico, um deficiente mental, um paciente com alguma síndrome genética, congênita, qualquer que seja, como também aqueles pacientes que têm alguma alteração sistêmica, que são os cardiopatas, com problema cardíaco, hipertensos, os pacientes diabéticos, pacientes que têm alguma alteração hepática. Os imunossuprimidos também, seria a questão da AIDS, é isso? Sim, exatamente, o paciente que tem AIDS, que é um paciente que tem o sistema imunológico muito debilitado e ele precisa de uma série de cuidados diferenciados de outro paciente. Entendi. Quer dizer, é bem amplo o atendimento. Sim, muito amplo. Nós podemos até, inclusive, atender... Visão, audição... Paciente que tem alteração de sensorial, como o paciente com deficiência visual, deficiência auditiva. E a gente percebe no dia a dia, realmente, de encontrar um profissional como você, Marcos, porque muitos acabam... abrindo mão, a gente percebe a dificuldade de quem realmente tem um problema desse, os cuidadores, os pais, falar aonde levar, né? Às vezes uma pessoa, você atende também essas crianças que têm o síndrome de Down? Sim, pacientes com síndrome de Down, pacientes autistas. Autistas também? Sim, crianças autistas o autista também, acho que dá um parênteses aqui, né? O autista realmente é muito dificultoso, realmente, o atendimento, né? É um atendimento... acho que dificilmente ele abre a boca, né? Sob um comando seu. O paciente autista, ele é um paciente, podemos dizer que é um dos pacientes mais complexos para a gente tratar. Mas há a possibilidade também de serem tratados, sim. Você trata vários já, né? Sim, a gente tem pacientes autistas, sim, que a gente trata. Esse é o que ajuda do atendimento a domicílio, muitas vezes, para o paciente autista, é o fato de você ir até a casa dele, você ir até o ambiente dele e não gerar aquele estresse dele ter que sair da casa dele e ir até um consultório que é um ambiente supostamente hostil a ele. Hostil para ele. Então, você vai até a casa dele e você acaba sendo, depois de uma rotina que foi criada, indo várias vezes na casa dele e condicionando esse paciente. Então você chega aí a visitá-lo várias vezes sem tratar de nada, Sim, então. Sem tratar de nada, só fazendo um condicionamento para que a gente possa tratar futuramente. Entendi. Entendeu? E existem casos extremos que haja assim, a necessidade assim, de uma anestesia, algum caso? Assim, anestesia geral? Geral. Então, aí assim, normalmente a gente trabalha tentando fazer um condicionamento desses pacientes. A anestesia geral seria, vamos dizer, a última gota, o extremo. Exatamente quando você esgotou todas as possibilidades para realizar um tratamento, a gente leva para anestesia geral. Raramente a gente acaba levando um paciente à anestesia geral. Mas às vezes há casos que tem necessidade. Da mesma maneira que a anestesia geral, uma coisa que é muito polêmica hoje, tanto na odontologia como na medicina, é o fato de realização de contenção nos pacientes. Às vezes o nome contenção física, vai amarrar meu filho, vai amarrar o paciente. Não é nada disso. Não é nada disso. É simplesmente uma estabilização do paciente na cadeira, fazendo uma proteção nesse paciente para que ele não se machuque e a gente consiga fazer o tratamento. Ninguém amarra o paciente. Entendi. Às vezes nós pedimos até que os pais acabem fazendo essa contenção do paciente. Agora, voltando naqueles outros casos ali de cardiopatas ou hepáticos, ou aquele número de deficiências de saúde que nós citamos, doutor Marcos, o grande diferencial é o seu conhecimento também, inclusive de doses, de medicamentos que possam estar entrando em conflito
com medicamentos que ele já toma. É mais ou menos por aí. Sim. Precisa ter um conhecimento muito amplo. Sim. Como logicamente, como todo cirurgião dentista, todo formado em odontologia, nós temos a aula de farmacologia e nós temos o contato com as medicações e sabemos as interações medicamentosas. Muitos desses pacientes, eles chegam para a gente já tomando uma série de medicações. Então, o importante disso tudo é o contato que nós obrigatoriamente temos que ter com os médicos que fazem esse tratamento da doença de base desse paciente. Ou cardiopatia, ou ou mesmo autismo, o que seja a alteração que ele tenha. Então eu tenho que ter o contato com o médico e falar e dizer a ele, nós passar o plano de tratamento, nós planejamos a esse paciente realizar determinados procedimentos e ele toma determinadas medicações. Eu posso fazer isso, às vezes eu tenho que sedar, eu posso sedar esse paciente com isso, com aquilo, eu dou as opções e ele vê para mim quais as interações que eu posso fazer para chegar numa sedação segura para o paciente. Agora uma dúvida aqui, uma mulher grávida, é mito ou é uma realidade que você não pode se tratar o dente da grávida? Porque parece que a maioria fala, não, melhor nem eu dentista, né? Existem muitos desses casos. Eu gostaria da sua opinião a respeito também, doutor Marcos. Sim, existe. A paciente grávida, ela é considerada também uma paciente com necessidades especiais. Ela, na verdade, isso tem no livro de alguns autores, eles dizem que a grávida, paciente que tá em estado gestacional, são 2 pacientes especiais em um. É a mãe e o feto que está lá dentro. Então, você tem que ter os cuidados com a mãe, que ela tem uma série de alterações hormonais, fisiológicas no organismo dela, e outros cuidados que você tem que ter também para que tudo o que acontece com a mãe é passado para o bebê. Ou fisiologicamente. Praticamente são 2, mas é um corpo só, né? É um corpo só, o que a mãe acaba sofrendo, o bebê vai sentir também. O bebê também sente. Então são 2 pacientes. Tudo ali. Nós temos tanto no âmbito, no ambiente fisiológico, na fisiologia, toda a biologia do ser humano, do corpo humano, como fora também, ambiental. Agora você trata então grávidas? Sim. Então lógico, é mito aquilo que mulher grávida não deve... Você tem uma série de coisas e recomendações que tem que ser seguidas. Sim. É uma série de cuidados especiais que tem que ser... Anestesia, medicações que podem, que não podem ser ministradas a paciente grávida. Raio-X pode? O raio-X. Pode? O raio-X. O raio-X pode... Pode e não pode. Mas cada caso é um caso. A gente tem que avaliar o risco-benefício de se fazer um raio-x. Existem vários estudos que comprovam que a dose do raio-x odontológico não causa dano ao bebê. Porém, a insegurança de que pode ser que ocorra alguma alteração de formação nesse bebê é que acaba impedindo que a gente faça esse raio-x, mas avaliando-se exatamente o risco-benefício de realizar, do procedimento tem que ser feito, você pode ou não, porventura, usar um raio-x sem problema algum. Com todas as proteções possíveis, lógico, avental de chumbo, tudo. Entendi. Doutor Marcos, eu vou chamar um pequeno intervalo, vamos continuar no segundo bloco, falando um pouco no bloco de saúde, sobre essa sua especialidade, né, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. E já estamos de volta aqui, continuando com o Dr. Marcos Fernando Santiago, ele que é cirurgião dentista, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Doutor Marcos, vamos continuar com esse bate-papo. Com certeza, muitas pessoas em casa aí estão ávidas a ter maiores conhecimentos a respeito do assunto, porque realmente é um assunto fascinante, porque são pessoas com necessidades especiais que muitas vezes, um caso de um Alzheimer, por exemplo, entra também
Sim, o paciente com mal de Alzheimer também é um paciente com necessidades especiais. Com o Alzheimer, muitas vezes, ele não consegue se comunicar dizendo que ele está com dor de dente. Fala um pouco sobre essa questão também. Muitas vezes o paciente com mal de Alzheimer ou demência que seja, ele tem uma degeneração do cérebro e ele começa a perder uma série de faculdades. Uma delas seria a comunicação, né? A comunicação, exatamente. E ele muitas vezes ele pode ter uma dor de dente, ele sentiu uma dor num dente e ele não passar para a família. Dependendo do grau de avanço do mal de Alzheimer, ele não vai passar para a família. Estou com um dente doendo aqui, está doendo o dente. Não. E aí entra a percepção da família ou do cuidador, quem está mais próximo dele. Eu acho que ele está com uma dor de dente, a gente vai dar comida para ele, o que ele começa a fazer? Ele começa a refugar, ele não quer comer, não quer escovar os dentes. Você vai colocar a escova na boca, ele sai de perto. A família começa a desconfiar que alguma coisa está... Água, ele não quer tomar água. Ou ele vai tomar água e faz uma cara meio... Isso, vai doer, ele faz uma cara meio estranha, mas ele não fala diretamente. Quer dizer, o cuidador começa a desconfiar que pode ser um problema nos dentes. Desconfia daquilo. Lógico que isso tudo depende do grau que está de avanço essa doença, né? Essa alteração. Né? E aí, como tratar um paciente desse, Dr. Marcos? É um caso que nós podemos tratar com uma sedação endovenosa. Não é uma anestesia, é uma pequena leve sedação. Não. São duas coisas diferentes. A sedação é para o paciente ficar calmo, tranquilo, para que você possa fazer o tratamento. A anestesia é eliminar a dor dele. Então, você pode fazer uma sedação endovenosa. Eu já tive caso de paciente que foi internado, o médico solicitou a internação do paciente, e ele foi internado e nós entramos com o tratamento. O médico fez a sedação endovenosa, né, direto na veia. Sim. E nós conseguimos fazer todo o tratamento. Foi no hospital. Foi dentro de um hospital. Exatamente, foi tratar no hospital. É atendimento a domicílio, já se chama domicílio, mas você pode ir onde o paciente estiver. Exatamente. E qual a sua área de atuação? É só Piracicaba? Não. Eu tenho pacientes também em outras cidades aqui da região. Eu tenho pacientes em Araras, eu tenho pacientes em Tietê, tenho paciente em Rio das Pedras, tenho paciente em Limeira. Onde precisar na região, for possível, a gente... Minas Gerais? Minas Gerais eu tenho a semana passada nós conversamos, você tem um consultório lá? Sim, eu tenho uma clínica lá em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena que chama Arceburgo. E a família da minha esposa é de lá, e junto com o meu cunhado, que também é dentista, nós montamos uma clínica lá. E também especialista também, né? Também especialista. Lá eu trabalho bastante com ortodontia, que é outra especialidade que eu tenho, mas agora eu estou começando a entrar também com essa área de pacientes especiais lá também. Ortodontia, para quem não conhece, é aquele aparelho para endireitar os dentinhos, para deixar um sorriso mais bonito. Esse mesmo, E também melhora a mastigação, né? Não é só estética, né? Na verdade, essa é a função dele, né? A estética é consequência da função. Agora, muito importante, estamos ressaltando realmente que só um especialista, né, tem essas ferramentas especiais para atender realmente essas pessoas, né, doutor Marcos? Eu acho que isso é importante, estamos ressaltando, né? Sim. Porque são poucos, acho que, profissionais no país que têm essa especialização, né? Sim, talvez até por ser uma especialidade nova no país, e também pela complexidade dela e pelas dificuldades que ela acarreta, gera, né, no atendimento dos pacientes, ela é muito pouco procurada. Então, hoje, no Brasil, em 13 anos de existência da especialidade de atendimento para pacientes com necessidades especiais, nós temos hoje registrados no Conselho Federal de Odontologia 560 profissionais, especialistas, no Brasil inteiro. O Estado de São Paulo cai para quanto? 181. 181. Aqui em Piracicaba não tem o número. Mas deve ser poucos também, com esse registro no Conselho Federal de Odontologia. Sim, né? Acho que é com registro, exatamente. Com registro, né? Pode ser... Fala, eu atendo é uma coisa, agora tem um curso, e ser registrado já muda completamente. O que acontece normalmente com os pacientes especiais a maioria desses pacientes são atendidos pelos odontopediatras, que já tem um conhecimento de condicionamento para atendimento de criança, tudo, então eles acabam absorvendo esses pacientes. Mas os adultos acabam não indo parar com esses odontopediatras. Né? E você tem uma ideia assim, de quantos % da população
realmente têm necessidades especiais? Há uma estimativa hoje, isso não são computados os pacientes sistêmicos, de que 10% da população são de pacientes com necessidades especiais. Então, se nós falarmos de Piracicaba, 400 mil habitantes, em torno de 40 mil pessoas... Isso, em torno de 40 mil pessoas. Teriam essas necessidades com tratamento dizer um número, sim. É bastante alto, né, doutor Marcos? Sim, é muita gente, é bastante gente. Mas a gente tem que colocar aí também os pacientes sistêmicos, né? Que são os cardiopatas, os diabéticos, os pacientes imunossuprimidos, os pacientes... AVC também? O paciente que sofreu um AVC. Muitas vezes o paciente sofreu um AVC, que é o derrame, ele está na cama, em casa, acamado, não tem condição mínima de ele ir para um consultório. A gente vai lá atender ele também. E ele precisa de um tratamento muito especializado. O paciente com AVC, geralmente, ele faz uso de alguma medicação para evitar trombose. São os anticoagulantes. Esses anticoagulantes dão um medo, um certo medo em alguns profissionais de dar uma hemorragia, certo? Porque ele não vai coagular o sangue, o anticoagulante. Poxa, eu vou fazer uma cirurgia, vou extrair um desse, o paciente vai ter uma hemorragia. Entendo. Então, a gente tem que ter um controle, lógico, conhecer o que faz essas medicações nesse paciente, para que a gente possa trabalhar com segurança neles e evitar de ocorrer uma hemorragia, mas eles podem ser tratados. Esse é o grande diferencial, realmente, de ser um especialista no assunto. Sim, né? sim. E a gente tem que ter o contato com o médico também que faz esses tratamentos. Não adianta a gente querer resolver sozinho a situação, nada disso. Sempre contato com o médico que faz o tratamento do paciente. A gente percebe realmente muitas pessoas com dificuldades, esbarram inúmeras dificuldades aí para realizar realmente um tratamento dentário, que muitas vezes é uma coisa tão simples, né? Sim, mas a forma de ser atendimento, a preocupação que vocês têm, o conhecimento, isso é um grande diferencial, né, doutor Marcos? Sim. E nós estamos falando aí num universo muito grande. É questão de idade. Nós falamos muito aí em pacientes, muitas vezes já com uma certa idade avançada. Sim. Então vai ter um limite de idade, doutor Marcos, para esse atendimento? Não, nada não. Logicamente que a idade... alguns pacientes com uma idade muito baixa, você não pode entrar com algumas. Às vezes você precisa fazer uma sedação, não pode por causa da idade. Às vezes com muita idade, muito idoso, também você não pode fazer uma série de medicações, tudo. Mas existem os cuidados especiais para esses pacientes, mas todo paciente pode ser tratado sem problema algum. Nós falamos das grávidas, indiretamente nós estamos fazendo um cuidado especial com o feto que está lá dentro, que nem nasceu ainda, né? Bom, os benefícios são inúmeros, né, doutor Marcos? Essa conclusão que a gente acaba chegando, tanto para o paciente, como para os pais, os cuidadores, eu acho que é muito importante. Eu sempre peço para os profissionais que passam por aqui, para que deixem também alguns contatos, né? Certo. Você tem algum site ou página no Facebook que hoje realmente... está muito em moda, né? O Facebook principalmente, né? É uma ferramenta de marketing muito boa. Exato. A página do Facebook. Você tem então essa página? Eu tenho uma página, eu não tenho site, mas eu tenho uma página no Facebook, que é Santiago Odontologia Especial. Sim. É só digitar lá, Santiago Odontologia Especial, e curtir a página da gente. Eu sempre estou colocando informações, dicas de saúde para todos os tipos de pacientes com necessidades especiais. Isso tudo para melhorar a vida, a qualidade de vida, né? Sim, tudo para melhorar a qualidade de vida do paciente e também da família desses pacientes. Tá. Telefone para contato também, vamos deixar aqui embaixo, se puder passar para a gente. Telefone meu fixo 3422-4321, DDD 19, celular. Como eu faço atendimento a domicílio, pode ser que ligue no consultório. Qualquer hora também? Não vai ligar no fixo, não vai me encontrar. 98184-6566. Ou tem o e-mail também, que é santiago.odonto@hotmail.com. Doutor Marcos, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Eu gostaria que você deixasse até uma dica aí para os nossos telespectadores de Piracicaba, da região, ao público da internet, né, para encerrarmos esse nosso bate-papo. A dica que eu gostaria de passar a esses pacientes é uma coisa que, aos pais e cuidadores dos pacientes com necessidades especiais, é que não deixe de cuidar da higiene do seu filho, do seu pai, da sua mãe, quem seja o paciente especial que você tem na sua casa. A higiene, a escovação dentária, muitas vezes ela é muito negligenciada
Eu sei de todas as dificuldades que está envolvida no processo de convivência com esse paciente, mas essa higiene, essa prevenção dos problemas bucais é que vai impedir esse paciente de chegar a ter um problema mais complicado e necessitar de um tratamento mais avançado, odontológico ou médico que seja. Então, por mais difícil que seja, persista. Eu sei que às é complicado. Vezes a pessoa não quer abrir a boca. Sim, que é difícil, quer procurar a gente para conversar sobre isso sem tratamento. Procure a gente, liga lá no consultório, manda uma mensagem na página, a gente dá a dica para você de como fazer isso. Tem como cuidar dos dentes desses pacientes, sim. Tem como limpar, deixar tudo bonitinho e a higiene desses pacientes ótima. Afinal, a boca da gente é a entrada do nosso organismo. Com certeza, com certeza. Ali começa tudo. Dr. Marcos Fernando Santiago, cirurgião dentista, quero agradecer a sua participação e por ter aceito o nosso convite de estar aqui passando essas informações realmente muito importantes para a população. Com certeza vai amenizar sofrimentos aí e também tranquilizar muitas famílias que muitas vezes não sabem aonde se apegar com um profissional especialista, viu? Forte abraço, obrigado pela sua participação. Obrigado, César, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar divulgando e falando um pouco da nossa especialidade. Forte abraço. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Piracicaba em Destaque.